A empresa Megatech Corporation inovou a tecnologia com uma forma de meio que computadorizar as memórias e conseguir transferir elas para outros corpos artificiais. E desde então, o mundo começou a ser governado por redes invisíveis de dados, cérebros que são aumentados artificialmente e corpos cibernéticos. E é nesse cenário que surge a protagonista Major Motoko Kusanagi, agente da Seção 9, que é uma unidade de segurança cibernética. A Major também é um ciborgue e ela é completamente criada artificialmente, exceto pelo cérebro dela, que em teoria é humano, mas na verdade é só uma réplica exata do cérebro humano. Então ela basicamente é totalmente criada artificialmente. E ela recebe uma missão como um agente da Seção 9, que é investigar um nome curioso que apareceu: Mestre dos Fantoches, uma entidade desconhecida que tem hackeado cérebros cibernéticos e tem implantado memórias falsas nas vítimas dele. Um lixeiro é a vítima e ele é afetado pelo hacker. Ele começa a jurar que estava passando por um divórcio e problemas com a filha dele, quando na realidade nenhuma daquelas mulheres que ele alegava sequer existiam. O Mestre dos Fantoches não é simplesmente um hacker. Ele é uma vida inteligente que literalmente surgiu do nada, como uma inteligência artificial que se desenvolveu sozinha. Ela simplesmente surgiu da mesma forma que a primeira vida surgiu no nosso planeta, pelo processo de abiogênese. A destruição dessa entidade, ela é necessária, e não é simplesmente pelo fato dela hackear o cérebro das vítimas dela, mas sim por se tratar de algo que a humanidade não tá nem sequer pronta para lidar. O Mestre dos Fantoches, essa consciência dele, é simplesmente uma primeira etapa para a formação de um concorrente aos humanos. Um concorrente que é tão consciente quanto nós. E é tão capaz quanto nós, e na verdade até superior a nós. Durante a investigação, a Major começa a ter uma crise existencial. E se ela também está sofrendo os ataques do Mestre dos Fantoches? Se ele consegue implantar memórias falsas nas pessoas, o que impede dela estar sofrendo isso agora? E tudo que ela está vivendo, ou que já viveu, também foi uma memória falsa. O Bateu, que é o parceiro de investigação dela, e é, em sua maior parte, um humano, apenas com algumas partes cibernéticas, ele acha isso ridículo. Ele consola ela com o clássico "se penso, logo existo". E faz sentido. O fato de você pensar e saber que você tá pensando é a maior prova de que é você quem tá no controle. Mas isso deixa de fazer sentido quando você sabe que existe alguém que pode literalmente implantar esses pensamentos em você. Talvez o que a gente define como consciência seja somente uma ponte da entidade que enviou a ideia até o nosso corpo, que é quem vai realizar a ideia. Ai, mano, eu tô começando a enlouquecer já com essa porra! A agência de segurança, Seção 9, consegue capturar um corpo que, em teoria, seria o corpo da consciência do Mestre dos Fantoches. E capturando ele, eles decidem fazer um interrogatório. Só que a Major começa a achar isso tudo muito estranho. Como é que uma mente tão inteligente e tão bem evoluída teria sido capturada tão fácil? Tipo, eles literalmente só atropelaram o corpo que tava no meio da estrada e pegaram pra fazer o interrogatório. Perceberam que era o Mestre dos Fantoches e levaram pra fazer o interrogatório. Enfim, o Mestre dos Fantoches começa a dizer que nunca tinha tido um corpo antes e que, na real, ele só criou esse corpo pra conseguir invadir as redes da Seção 9, já que quando ele era apenas um código, ele não conseguia invadir espaços físicos, né? Ele começa a falar que ele é extremamente superior a todo mundo que tá na sala, só que os agentes não querem acreditar nele. Os agentes acham que ele tá blefando e que ele não consegue nem realmente pensar como os humanos pensam. E o Mestre dos Fantoches só lança um: "E como você me provaria que você pensa?" Os agentes da Seção 9 começam a perguntar se ele é uma espécie de inteligência artificial. E ele responde com: "Não, na verdade eu sou uma consciência artificial." E com essa frase de efeito aí, ele começa a explodir o laboratório inteiro. E as paranoias da Major estavam certas. Era ele quem estava no controle o tempo todo. Ele se deixou ser sequestrado. E talvez ele de fato seja superior a todo mundo que estava presente na sala. Aí o corpo começa a fugir e a Major começa a correr atrás dele. Ela percebe que vai ter que lidar com essas coisas sozinhas, já que os humanos não deram conta, quem sabe robô contra robô acabe se tornando uma luta justa. Eles ficam correndo um atrás do outro até que eles chegam numa espécie de armazém abandonado, que por algum motivo tem um mural com a árvore da vida e todas as etapas da evolução humana, desde a biogênese até os humanos, enfim. Só que o corpo do Mestre dos Fantoches está protegido dentro de um tanque blindado e eles começam a fazer um tiroteio ali mesmo. O tiroteio acaba danificando o mural e destrói todos os nomes que estavam na etapa da vida e deixa só o último, que estava no topo, que eram os humanos. A Major, se aproximando do tanque, sobe em cima dele e literalmente perde os dois braços tentando abrir a escotilha. E ela, fraca no chão, prestes a ser capturada pelo Mestre dos Fantoches, ela é salva pelo seu parceiro de equipe, Bateu, que consegue danificar o tanque com umas
bala muito potente. O Bateu começa a fuzilar o tanque sem parar e ele, enfim, consegue tirar o Mestre dos Fantoches que estava ali dentro. E o Bateu quer só pegar o Mestre dos Fantoches e estourar a cabeça dele logo pra não restar dúvidas que não vai ter mais nenhuma ameaça. Mas ele percebe que a Major precisa tirar algumas dúvidas com ele ainda. Ela quer saber mais sobre a sua própria existência. E se antes estava confuso, agora se prepara, porque nem eu tô entendendo, eu só tô lendo aqui os bagulho. O Mestre dos Fantoches diz que fez tudo o que fez apenas para que pudesse convencer a Major a fazer um acordo. Ele propõe uma união. Na verdade, não é uma união, é uma fusão entre eles. Entre o humano, entre aspas, né, já que ela não é humano, e o completo artificial. Tudo para que pudesse, enfim, ser criado uma consciência perfeita. A Major não entende porque que ela, logo ela, seria escolhida para essa fusão. E o Mestre dos Fantoches explica que ele, apesar de ser uma consciência perfeita, não passa de um monte de informação acumulada e de um raciocínio lógico. Mas ele precisa de uma individualidade, de experiências próprias. E é exatamente isso que a Major tem de sobra, que o Mestre dos Fantoches não tem. Uma personalidade forte que permitisse ele de ser único, e não só um monte de cópia de dados e informações. E era exatamente isso que o mural com a árvore da vida, que agora tá destruído, simbolizava. O fato de só ter restado os humanos, que eram o topo da lista, representa que a evolução tá carente de uma nova espécie. Uma espécie que seja superior à última em absolutamente todos os aspectos. Beber uma água, mano, peraí. O Bateu percebe que essa conversa dele está indo longe demais e ele tenta simplesmente desligar os fios, mas ele não consegue. O corpo dele, que tem partes cibernéticas, começa a obedecer o Mestre dos Fantoches e agora ele tá paralisado. E ele não tem escolha a não ser aceitar a decisão que a Major tiver. A partir de agora, é ela quem decide. E pra ela, na verdade, começa a fazer muito sentido tudo que o Mestre dos Fantoches está falando. Tiveram tantas espécies antes dos humanos, por que os humanos seriam as últimas? Se a gente não progredir, a gente seria superado por esses ciborgues de qualquer forma. Antes, a única vantagem que os humanos tinham sobre os robôs era que a gente possuía uma consciência, um livre-arbítrio. Mas o Mestre dos Fantoches já provou que ele é tão consciente quanto qualquer outro humano. E se essa era a única coisa que transformava os humanos em especiais, ter uma espécie de alma, já era, porque eles também já possuem isso. Então, o que resta para os humanos agora é simplesmente concordar que os robôs se tornaram uma próxima etapa da evolução, que eles são completamente superiores a gente. E se eles já são superiores e eles podem nos matar a qualquer momento, não é melhor que a gente simplesmente se una a eles? E é como aquela frase, se a gente não pode detê-los, una-se a eles. Talvez fosse a hora dos humanos admitir que a única diferença entre nós e os robôs é que a gente é mais fraco que eles. E talvez, só talvez, o fato do Mestre dos Fantoches oferecer uma oportunidade da gente fazer parte da consciência perfeita dele, ele oferecer esse acordo para a Major, não passa de um ato de pura e completa humanidade.